Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vim aqui para atualizar a playlist referente às mulheres histéricas, onde eu venho falando da metapsicologia da menina. Eu venho falando de uma lenda metapsicológica da menina e eu quero dar sequência à lenda metapsicológica da menina, para daí então elucidar, para daí então explanar questões importantes referentes às caracterizações da mulher histérica. Quem não assistiu os vídeos contextualizadores deste vídeo aqui, você pode vir aqui na plataforma do YouTube. No comentário em destaque você vai encontrar os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão, bem como você vai encontrar o link que vai te encaminhar para a playlist referente às mulheres histéricas, que é uma playlist onde eu já falei de coisas importantes quanto a esta temática. Bom, tratando-se da lenda metapsicológica da menina, eu irei elucidar, inspirado no livro de Nasio, referente ao complexo de Édipo. Livro este que fala do complexo de Édipo do menino, que fala do complexo de Édipo da menina, de modo minucioso, tá? Então, o título do livro é Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa. Eu tenho ressalvas com relação a algumas considerações que o Nasio faz, né? Mas, por ele trazer de modo minucioso a questão do complexo de Édipo da menina, estarei debruçado sobre os dizeres dele, fazendo algumas pontuações autênticas. Por que eu falo isso? Porque o Nasio traz uma linguagem bem erótica e eu, de fato, não sou a favor da erotização que é trazida para a dimensão da psicanálise. Não sou a favor, gente, de fato não sou a favor, porque eu acredito que a psicanálise ela tem um teor muito metafórico. E é preciso ter uma sensibilidade para este teor metafórico, sabe? E não acho que a interpretação ela é essencialmente erótica, sabe? Eu não acho que Freud, que Lacan traz este erotismo sobre os seus escritos da forma como muitos e muitos escritores psicanalistas trazem, entende? Então, eu até já falei sobre isso no curso de psicanálise lacaniana que eu ministro, um curso livre, entende? Falei de questões muito importantes referentes à metáfora por trás do complexo de Édipo. Se você vir aqui no comentário em destaque, você também vai encontrar essa aula que eu coloquei aqui gratuitamente no canal Só Psicanálise. É uma aula bem interessante. Eu trago dados, ou seja, indícios reais referentes ao complexo de Édipo e explico esses indícios de modo minucioso. Então vem aqui que você vai encontrar aí, tá? A aula referente à metáfora por trás do complexo de Édipo. Então, gente, inicialmente o desejo da menina, qual que é segundo o Nasio? Inicialmente o desejo é o de possuir a mãe, seguido mais tarde pelo desejo de ser possuída pelo pai. Essa questão da posse, né? Isso aí, inclusive, já denota, se você não tiver um cuidado, uma questão erótica. E, inclusive, até já falei isto no vídeo anterior, tratando-se desta temática, o Freud, ele sofre críticas severas, no sentido de que, tipo,
Freud é um drogado, Freud erotiza as crianças, né? Freud é um pedófilo, sabe? E tudo depende muito da interpretação que você atribui a Freud. E não, eu não acredito que Freud traz uma erotização, traz uma conotação essencialmente referente ao sexo no que diz respeito às crianças. Ele fala das áreas erógenas, que é sobre, inclusive, sexualidade, onde sexualidade não faz referência a ato sexual de modo exclusivo, não faz referência à atração sexual pelo outro de modo exclusivo. Sexualidade é sobre ser estar no mundo, é sobre comportamento, é sobre os movimentos que o ser humano demanda para a vida, não se refere única e exclusivamente a sexo, sabe? Então, por isso, eu sempre saliento, não, Freud não erotiza as crianças. Freud fala de áreas erógenas, sim, que estão presentes desde a infância mais primitiva. Mas o fato de estas áreas erógenas estarem presentes desde a infância mais primitiva não significa dizer que a criança, desde a infância mais primitiva, já está ali pensando em sexo. E é o que muitas vezes alguns escritos psicanalíticos faz parecer. E não é bem assim. Veja bem, neste primeiro momento, a menina deseja possuir ali a mãe, né? Então, ela está no pré-édipo, sabe? Ela está aí no pré-édipo. Ela vivencia, experiencia uma fase pré-edipiana, diferente do garoto. O garoto não experiencia essa fase pré-edipiana, não experiencia. Por quê? A sua vivência ali na fase fálica, ela já está abarcada pelo desejo de o garoto possuir a mãe. E isso aí já denota a vivência do complexo de Édipo, tá bom? Então, o menino, ele não passa por esta fase preliminar. A menina, sim, ela passa por esta fase preliminar, entende? Então, veja bem, o complexo de Édipo, segundo Násio, ele é caracterizado pelo feitio de a criança estar abarcada pelos desejos incestuosos de possuir o genitor de gênero oposto. E aí, quando eu falo deste genitor de gênero oposto, eu quero falar aqui enquanto função. Aí eu já saio daquilo que é mais clássico de Freud e já venho para algo mais contemporâneo para poder abarcar a sociedade atual. Este algo mais contemporâneo, eu me fundamento em Lacan, porque de fato Freud ele fala muito, né, de pai, mãe, sexo biológico e tudo mais. Ele fala muito disso, até porque dada a sua época, já falei muito sobre isso aqui, sabe? Freud chega até esboçar questões que vai para além do sexo biológico, que vai para além da genitália. Mas assim, isso está lá na conferência 33 de Freud, ele chega a falar, né, da questão do gênero mesmo, de que ser um garoto, ser um homem vai para além daquilo que a anatomia nos traz, daquilo que o biológico nos traz. Ele faz um esboço, mas ele não se aprofunda. E ele não se aprofunda porque Freud, já falei sobre isso aqui diversas vezes. Freud é de uma sociedade muito determinista, é de uma sociedade bem cartesiana, ele está aí na época do nazismo, inclusive,
Então ele não poderia falar muita coisa assim que naquela época era um tabu acentuadamente proibido de se falar. Ele já fora muito criticado e muito, vamos dizer que levou muita paulada por falar de sexualidade na infância, por falar de áreas erógenas na infância, e levou muita paulada porque ele protegeu muito e deu muita vazão e deu voz às mulheres da época, mais precisamente às mulheres histéricas, e ele fora muito criticado por conta disso, sobretudo pelo âmbito profissional dele, que é a medicina, né? Por quê? Porque a sociedade era essencialmente machista, patriarca, e mulher não tinha que ter voz. E ele já fora muito massacrado por conta de certos feitos, então ele não ia se aprofundar em questões de gênero, em disparidade com genitália, com sexo biológico. Ele esboçou na Conferência 33, mas não aprofundou. Aí Lacan, quando faz uma reformulação referente ao complexo de Édipo, aí Lacan já traz algo mais para além do que aquilo que Freud trouxe. Né? Lacan já vai falar de função. Questão de maternidade e paternidade, isso aí é função. Por quê? Porque a família nem sempre é a tradicional. A família nem sempre é aquela composta por um ser humano que tem ali um pênis, um ser humano que tem ali uma vagina, né? E ainda mais na família, mesmo esta tradicional, possa ser que aquele ser humano que tem ali a vagina seja o ser humano que está exercendo aí a função paterna. Porque a questão da sedimentação da função na vida da criança é sobre um registro que se instala psiquicamente. É sobre um feito que se instala psiquicamente. Né? Então, muitas vezes, aquele ser humano ali que tem uma vagina e que é considerada a mãe da criança, de repente ela pode ter ali movimentos que está sedimentando no aparelho psíquico da criança aquilo que é efeito da função paterna. Então, Lacan, observando isso, vai dizer, bom, questão de paternidade e maternidade é sobre função, não é sobre necessariamente esse cartesianismo, esse determinismo de que tipo, só pode ser pai e só vai exercer a função paterna aquele ser humano que necessariamente, biologicamente, tem ali a vagina. Né? Então ele vai falar de função. Então assim, o complexo de Édipo, né? É sobre um desejo do ser humano pela função que é uma oposição ao seu gênero. Então, o garotinho que está ali vivenciando o complexo de Édipo, né, ele vai ter o desejo acentuado pela função materna. A criança, garota, ali no complexo de Édipo, né, ela vai ter um desejo acentuado pela função paterna. Entende? Então, assim, bora para o clássico. Classicamente falando, para poder prosseguir, porque se a gente adentrar nessas minúcias, vai ficar muito extensivo, sabe, a reflexão referente ao complexo de Édipo. E eu quero tentar ser objetivo, porque a questão aqui é falar da mulher histérica, tá? Então veja bem, o menino já deseja ali a função materna, então ele não vive essa fase pré-edipiana. A menina, ela também deseja essa função materna, esse ser humano que está aí exercendo a função materna, né? E por isso ela ainda não está na vivência do complexo de Édipo. Para entrar na vivência propriamente dita do complexo de Édipo,
ela tem que dessexualizar essa função materna, esse ser humano que está exercendo a função materna, e sexualizar o ser humano que está ali exercendo a função paterna, tá? Então, quando é que a menina entra no Édipo? Gente, a menina entra no Édipo quando ela sexualiza o pai, quando ela sexualiza o ser humano que está exercendo a função paterna, tá? Quando ela sexualiza o pai, é quando ela atravessa essa fase pré-edipiana em que ela tá ali, de fato, desejando a mãe. Nessa fase pré-edipiana, a menina julga ter o falo, né? E mostra, por meio dos seus comportamentos, ser guiada realmente por fantasias de onipotência fálica, por fantasias de prazer, no qual de fato ela desempenha um papel sexual ativo em relação à mãe. Eu vou destrinchar tudo isso aí. Essa questão, né, do papel sexual ativo em relação à mãe. É com isso que eu tenho cuidado para não levar isso para um campo erótico de ato sexual, de sexo, de que a menina quer ir para a cama e fazer sexo com a mãe. Não é sobre isso, né? Então, assim, como o menino, ela se sente forte, ela se sente orgulhosa, ela se sente curiosa, às vezes voyeurista, exibicionista e agressiva. Em suma, durante esse período, a menina é animada pelo desejo incestuoso de possuir a mãe, regozija-se por tê-la toda para si e adota uma posição nitidamente masculina similar à do menino. Gente, eu vou destrinchar isso aqui. A gente precisa ter muito cuidado com essas falas. A gente precisa ter muito cuidado com esses dizeres. Primeiro de tudo, falo não é sobre pênis biológico, tá? Freud também é muito criticado por conta disso. Ah, que história é essa? É misógino, é machista, porque atribui o falo ao garoto. E diz que a menina tem inveja do garoto porque o garoto tem o pênis. A gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, tá bom? Falo é de fato um pênis imaginário, né? O garoto ali, na fase fálica, começa realmente as descobertas quanto à sua genitália. E como a área erógena está sedimentada realmente na genitália, ele tem essa sensação de que aquilo lhe empodera, de que aquilo lhe dá um prazer. Até porque como ele começa a manipular bastante essa área erógena, tudo no que diz respeito ao seu comportamento é muito ameaçado com conotação nessa área erógena. Muitas vezes o garotinho tá ali aprontando, fazendo alguma coisa, né? E aí o pai vai lá, ou a mãe, e diz, olha, não faz isso, eu vou torar o seu pinto. Né? Então tudo muito voltado para essa área, e nessa fase fálica já é uma área que de fato acentua um prazer e uma acentuação de sensações e sentimentos gritantes, porque é uma área de descoberta bastante sensível nessa fase, enfim. Então ele se vê aí abarcado realmente por um poder. Ele se vê abarcado por um poder. Bom, se inconscientemente falando ele pensa, né? Se meu pai vai torar o meu pinto porque eu estou fazendo isso, então é porque o meu pinto me dá poder. O meu pinto me dá poder. Eu sou maioral, porque de fato isso aqui é muito bom. É tanto que a criança tem na fase fálica uma fasezinha de masturbação, mas é muito genuíno. O garoto principalmente, né, gosta muito de estar pegando nessa parte, de estar, sabe, tocando nessa parte, né? Quando ele toma o banho ali, que a mãe vai lavar essa partezinha, ele sente sensações bem significativas,
né? Muitas vezes ele fica ali tocando essa partezinha, mas não é pensando em sexo, não é pensando em ato sexual, porque a criança ou o garoto está aí com os seus 3, 4 anos de idade. É uma descoberta autoerótica. Isso fomenta de fato um prazer, mas é a fomentação de um prazer que é genuíno, não é sobre sexo. Então, assim, tudo muito voltado para essa parte do corpo. Então o garoto pensa, poxa, realmente isso aqui me dá poder, isso aqui é sobre poder. E aí é quando Freud vai sedimentar a questão do falo, né? Que é sobre um pênis imaginário, é sobre um objeto que fomenta um poder, mas que é imaginário, não existe. Concomitante a isto, a menina nessa fase tem essa mesma sensação. A menina tem essa mesma sensação de que ela é poderosa, de que ela tem o falo, de que ela tem o objeto que fomenta este poder. Ela se vê ali de igual para igual com o garoto. Isso vai se diluindo com o passar do tempo, por quê? Porque a sociedade é machista. Senta direito, menina. Você não pode sentar assim, com a perna aberta. Parece um menino, fecha a perna, né? Senta direito. Ou seja, ela começa a ser restringida no seu comportamento e é sempre com referência no menino. Ah, o menino pode, você não. O menino pode isso, você não. O menino pode ficar sem camisa, você não. O menino pode ser espalhafatoso, você tem que ser comportada, submissa, quieta. Então ela começa a entender gradativamente que ela não tem o poder que o menino tem, né? Isso se dá de modo gradativo, mas primariamente, ela acredita ser igual ao garoto. Ela acredita ter o mesmo poder que o garoto. Só que aí é quando entra, Freud é misógino, Freud é machista. Não, Freud sedimenta o que ele observa na sua época. Na época dele, já falei, a sociedade é machista, a sociedade é patriarca, né? Os homens, a masculinidade ganha vazão por conta desse machismo, desse teor patriarca, mas Freud não está dizendo que tem que ser assim. Ele não está dizendo que isso é o correto para a sociedade. Ele está sedimentando o que ele vê, o que ele analisa, o que acontece de fato na sociedade. Então a menina ali muito reprimida, não pode, não pode, não pode, não pode. O garotinho pode. E aí gradativamente, claro, isso começa a ser diluído. Mas, primariamente, a menininha acredita ser igual ao garoto. E acredita que a mãe também tem esse falo, que a mãe tem esse poder. Assim como os garotinhos nessa época acreditam também que é todo mundo muito igual, é tudo muito igual, igualdade ali de tudo, com relação a tudo. Inclusive a mãe, o garoto tem a visão de que a mãe tem o poder, a mãe tem o falo, logo a mãe tem o pênis. A garotinha também tem essa visualização. Só que isso tudo acontece de modo inconsciente. Então, nessa fase pré-edipiana, a menina quer a mãe porque ela vê a mãe ali como um espelho. Sabe o estádio do espelho de Lacan, o reflexo? Ela se espelha de fato na mãe, vê a mãe como uma mulher poderosa que pode e quer ser possuída por esta mãe, porque inclusive ela está no momento até de ver a mãe como a extensão do seu ego, sua extensão. Então ela está ali maravilhada, ela está ali, sabe, realmente unificada, em simbiose com essa mãe. Essa mãe é tudo para ela. Essa mãe tem o poder, essa mãe pode dar o poder a ela, fomentar cada vez mais esse poder. Só que isso também vai se diluindo gradativamente. E aí, gente, na próxima aula a gente vai vendo essa diluição gradativa e vai gradativamente entendendo minuciosamente a questão do falo, a questão do garoto, da garota que possui a mãe na fase pré-edipiana, que deseja a mãe na fase pré-edipiana,
como que ela sai dessa fase pré-edipiana e vai em busca do pai, da função paterna, né? Tudo isso a gente vai ver gradativamente, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações. Não esqueçam, tá? Aqui no comentário em destaque vai estar a contextualização desse vídeo aqui, tá bom? É isto. Bem como vai estar o vídeo que eu falei para vocês, onde eu falo minuciosamente da metáfora por trás do complexo de Édipo, tá? É isto. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.